Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida. Amém. Bom dia, bom dia. Vai chegando aí, vai curtindo essa live. Amém. Vai curtindo essa live, bom dia, bom dia. Vai curtindo para que chegue a mais pessoas, amém? Mais pessoas serão abençoadas através da sua vida, amém? Deus é bom o tempo todo, amém? Deus é maravilhoso. Deixa eu compartilhar essa live aqui. Vamos ler hoje Romanos capítulo 2 até o 3, versículo 8. Amém? Vamos lá. Vai curtindo aí essa live. A paz esteja com todos. Deus abençoe. Amém? Romanos capítulo 2 vai dizer assim: portanto, Não, só um momento. Vamos orar para que essa live seja abençoada, né? Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Pai, por mais um dia, Deus. Pai, perdoa, Pai, as minhas falhas, os meus pecados, Deus. Senhor, usa-me segundo o teu querer. Fala-me através, Senhor, dessas pessoas que vão estar aqui, Senhor. Fala o que o Senhor quer falar, Senhor. Usa-me para falar o que o Senhor quer, Pai. Deus, abençoa a vida de cada um que vai estar aqui, Senhor. Cada um que vai entrar nessa live, Deus, em nome de Jesus. Senhor, que eu possa ser bênção, Pai, na vida delas, assim como elas são bênção na minha vida, Pai. Só delas estarem aqui presente, Pai, para ouvir, tirar um tempinho, Pai, para ouvir a Tua palavra, Deus. Eu sou grato, Pai, por cada pessoa, Pai, que vai entrar aqui, parar e ouvir, Pai, a Tua palavra. Eu sei que o Senhor já escolheu cada um que vai entrar aqui nessa live, Pai, para receber a Tua palavra. Eu quero só, Pai, ser instrumento, Pai, instrumento nas Tuas mãos, para levar a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Te agradeço porque será uma live abençoada, porque o Senhor já se faz presente aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vai curtindo aí, pessoal, amém? Para que essa live chegue a mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Romanos capítulo 2 vai dizer assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejais, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julga faz o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao jugo de Deus? Ou despreza tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesourarás ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que não contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que
sem lei pecaram, sem lei também pereceram. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eis que tu tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a tua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, porém, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas, não se deve furtar, furtas? Bom dia a todos, Deus abençoe. Vai curtindo aí essa live, amém? Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pelas transgressões da lei? Olha só. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa. E se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão que, por natureza, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que no interior, e circuncisão a que é do coração e do espírito, não na letra, cujo louvor não, porém, dos homens, mas de Deus. Aleluia. Capítulo 3 de Romanos. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, porque se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos, porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Fala como Deus? Fala como homem? De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? Porque não dizemos como somos blasfemadores e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venha mais bem? A condenação desses é justa. Bom dia. Aleluia. Foi até o 8. Romanos 2 até o 3, versículo 8. Vamos para 1 Samuel, capítulo 10, versículo 17 ao 11 e 15. Amém? Não deixe de curtir para que essa live chegue a mais pessoas. Amém? Muito importante a sua curtida. Deus abençoe. 1 Samuel 10, versículo 17, vai dizer assim:
Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimam. Mas vos tendes rejeitado hoje a Deus, a vosso Deus, que vos livrou de todas as vossos males e trabalhos, e lhe tendes falado: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, pode-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tornando-se tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo. E era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vede já a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há não há nenhuma semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para sua casa, e foi também Saul à sua casa em Gibea, e foram com ele e do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: É este o que nos dá de livrar, que há de livrar? E o desprezaram e não os trouxeram presentes, porém ele fez como surdo. Só um momento aqui. Cadê ela? Daqui a pouquinho, deixa eu só terminar a primeira Samuel aqui, a leitura, e eu já oro, viu? Vai colocando aí qual é o pedido de oração, por qual motivo, amém? O 11 agora vai dizer assim, até o 15. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciões de Jabe lhe disseram: Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibea de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo se levantou em alta voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois. E disse Saul: Quem tem o povo que chora? E contaram-lhes as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em uma grande maneira a sua ira. E tomou uma junta de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-se em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: Assim direis aos homens de Jabe e Gileade: Amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabe, se alegraram. E os homens de Jabe disseram aos amonitas: Amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme a tudo que parecer bem aos vossos olhos. E sucedeu que ao
Outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã e feriram aos amonitas até que o dia aqueceu, e sucedeu que os restantes se espalharam, de modo que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos-nos a Gilgal, e removemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor em Gilgal. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Amém. Cadê a moça que pediu oração? Tá aqui ainda? Ela não tá aqui. Ela saiu. Tainara. Cadê ela? Vamos orar pela vida dela, amém? Pai amado, Pai querido, eu quero te entregar a vida de Tainara, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, ela clama pelo socorro do Senhor, Pai. Vai, Senhor, ao encontro dela, Pai, da família dela, Pai. Protege ela onde quer que ela esteja, Pai. Eu não conheço ela, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe a necessidade, Pai, que ela tem passado, Senhor. Ela não veio aqui por acaso, Pai. E eu quero, Senhor, que o Senhor vai, Pai, em nome de Jesus, Pai. Por favor, Deus, age na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vai, Senhor, ao encontro dela, Pai. Cura, Senhor, o coração, a mente dela. Se precisa de uma cura, vai, Senhor. Cura ela, Pai. Liberta ela de todo o mal, toda investida do inimigo, Pai. Vai cobrindo ela, Pai, com o teu poder, com a tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Salmos 56. Salmos 56 vai dizer assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim. Ó Altíssimo, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim, para o mal. Esconderam-se e marcaram os meus passos, como aguardam a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos da tua ira. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é bom, Deus é por mim. Aleluia, bom dia, bom dia. Deus abençoe a todos. Vai curtindo essa live, é muito importante. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. Aleluia. Os teus votos estão sobre mim. Ó Deus, eu te renderei ações de graças. Graças a Deus. Pois tu livrastes a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus
na luz dos viventes? Aleluia. Deus te livra, meu irmão, de tudo quanto é mal. Deus está te livrando. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Provérbios capítulo 27 vai dizer assim: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesado do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é um homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria no coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone seu amigo, nem o amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e não traga alegria. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como gotejar constante no dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Seol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas quem prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que moa o insensato como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros fornecerão a você roupa, e os bodes renderão a você o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra, para alimentar você e sua família, e para sustentar suas servas. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Amém? Vai curtindo aí essa live. Seja bênção na minha vida. Amém? Para que mais pessoas também cheguem para essa live e seja recebido com a palavra do Senhor. Princípios da batalha espiritual. Paulo diz que não podemos nos enganar, pois Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. E instruindo os romanos declara: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. É fato que Deus é um bom e misericordioso Pai, mas também é verdade que justiça e juízo são o fundamento do seu trono. Glória a Deus. Salmo 89:14. Deus odeia o pecado e também odeia todos os que praticam a maldade. Salmos 5,
4 a 5. Por isso, todo aquele que não se converter a Cristo por meio da fé e apresentando o fruto de arrependimento se tornará alvo da ira de Deus. Assim será lançado no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes, a saber, a segunda morte. Apocalipse 20, 14. Da mesma forma, o Pai bom corrige todos que ama e açoita todos os que recebe como seus filhos, para serem participantes da sua santidade. Hebreus 12, 6 a 10. Mas todo aquele que insiste em ofender a sua santidade são entregues às próprias paixões de seus corações, por ele mesmo. Interessante que, ao contrário do ensino de alguns, podemos observar na vida da igreja da nova aliança, Deus punindo pecadores e corrigindo os seus filhos, como por exemplo Ananias e Safira, morrendo diante da igreja em Jerusalém, porque mentiram ao Espírito Santo com relação ao valor de uma oferta voluntária. Atos 5, 1 a 11. Ou ainda quando Deus matou Herodes por sua altivez em não glorificar a Deus nos céus, quando o povo o chamou de Deus. Ou também quando o próprio Jesus, ao exortar a igreja de Tiatira por tolerar uma mulher que praticava prostituição e idolatria em meio à comunhão dos santos, declara que por essa mulher não se arrepender, ela iria feri-la com uma enfermidade, e se aqueles que prostituíram com ela não se voltassem a ele em arrependimento, iria sofrer grande tribulação, e o próprio Jesus iria matar os seus filhos. Apocalipse 2, 23. Salvação é recebida pela fé, sem a necessidade de arrependimento. Olha só isso. Doutrina que ensina que a salvação se recebe apenas pela fé em Cristo, mas sem a necessidade de arrependimento de pecados e a prática das boas obras. Ninguém é salvo por meio do arrependimento, mas sim pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. Contudo, ao observarmos a narrativa do Evangelho das Escrituras, podemos concluir que não existe convenção para a salvação sem a presença desses dois fatores, a fé, ou seja, a confiança em Jesus, e o arrependimento de pecados. Então, todo aquele que se diz cristão, ele se arrepende. Ele se arrepende dos seus pecados. Ele larga os seus pecados. E hoje ele não vive mais pelos pecados, mas vive pela graça, pelo Espírito Santo de Deus direcionando a vida dele. Então, todo aquele que se diz cristão, ele deve se arrepender dos seus pecados e largar os seus pecados. Por isso, esses estão listados lado a lado na lista dos princípios elementares da doutrina de Cristo, Hebreus 6:1. Logo, podemos concluir que o arrependimento é um fruto da ação da graça em nós, mediante a fé em Cristo Jesus, assim como afirma o teólogo João Calvino. Cristo a ninguém justifica que ao mesmo tempo não santifique. Somos justificados, não sem obras, porém nunca por meio das obras. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Santo, 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 santo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Despertando o exército de oração. No entanto, antes desse sentimento, sua indignação com o estado da cidade tinha muito mais a ver com um senso de pertencimento enquanto participante da obra de Deus e da igreja. O texto diz que, ao ouvir sobre tudo o que havia acontecido, Neemias precisou se sentar. Após isso, ele chorou, jejuou e orou ao Senhor por uma solução. No fim das contas, ele deve ter se convencido de que algo precisava ser feito, colocando-se não mais na posição de alguém que enxerga o problema, mas que entende a necessidade de ser uma ferramenta para que a restauração fosse possível. Além disso, como vimos, Neemias se preocupou com o povo que ele conhecia
sentindo a dor daqueles que necessitavam de ajuda. É justamente isso o que acontece quando olhamos ao nosso redor com a perspectiva do amor de Deus. Ele então nos capacita com recursos celestiais para trazer o que eles precisam, seja cura, libertação, palavras de esperança ou amor. Assim, as pessoas que nos cercam entendem que carregamos algo capaz de transformar suas realidades. De sorte que a igreja que devemos ser tem a visão do sobrenatural. Em meio ao caos, Neemias conseguiu visualizar a restauração da cidade. A partir disso, começou a trabalhar pela reconstrução dos muros. Com a palavra diz em Neemias 2,17: Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Olha só, ele viu tudo que aconteceu, orou ao Senhor, jejuou e se dedicou a fazer. As pessoas que nos cercam entendem que carregamos algo capaz de transformar suas realidades. Então você pode ser canal de bênção. Você pode transformar o lugar onde você está. Amém? Uma vez que entendemos a importância da igreja e nosso papel como parte dela, Amanda, eu já falo com você, viu, Amanda? Uma vez que entendemos a importância da igreja e o nosso papel como parte dela neste mundo, devemos, na mesma medida, reconhecer seu valor enquanto instituição. A igreja, com o I maiúsculo, é aquela a qual Jesus se referiu como sua noiva. E no que diz respeito à nossa conexão com ele, faz uma analogia na qual nos comparou com os ramos de uma árvore. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê muito fruto, ainda mais. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si só, se não permanecer na videira. Bom dia, bom dia. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. João 15, de 1 a 4. Por meio desse ensinamento, o mestre nos explica qual a característica fundamental para ser igreja: estar nele, estar em Cristo. Quando aceitamos o seu sacrifício e abraçamos a salvação, somos inseridos em seu reino. Com isso, fazemos parte do seu corpo na terra, um organismo vivo que possui vários membros espalhados em diferentes áreas, esferas e localidades. Cada um possui sua função específica e foi designado para um chamado que o Senhor planejou cuidadosamente. E para cumprir esse propósito divino, é necessário que essa pessoa esteja alinhada à vontade do Pai, por intermédio do cabeça, que é Cristo. Fique calmo. Viver todas essas informações na prática, apesar de requerer sim sacrifício, entrega, obediência, não é impossível. Basta que deixamos o Consolador testificar as suas verdades em nossos corações. Meu irmão, temos que se entregar o nosso coração. A gente não deve ficar ansioso para viver tudo isso que Deus tem, mas nós devemos entregar, deixar Deus trabalhar no nosso coração. É devagar, é um processo, ó, um crescimento, devagar, até que quando Jesus habitar literalmente no nosso coração, Deus vai fazer morada eterna. E aí nós vamos viver tudo aquilo que Ele quer, quando nós deixarmos Ele adentrar no nosso coração por inteiro.
completos, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, cheios de Jesus, cheios da presença. É a presença dele, que vai te fazer melhor. Não é pela tua força, meu irmão, mas é pela presença constante, pela presença. A paz, bom dia, é pela presença de Deus na minha, na sua, na nossa vida. É na nossa vida. Quando a presença de Deus ser constante, é aí que vamos estar vivendo plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É a presença dele que importa. É quando nós se deixamos se derramar, sabe? Se derramar por inteiro, se entregar, tem aquela canção que diz: me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que és formoso, me derramar. Você tem que se derramar na presença dele. É se derramar por inteiro, é se deleitar. Se for para chorar, que chore na presença dele. Se derrame, não adianta você ficar aí se segurando, não. Se derrame na presença dele. É na presença dele que milagres acontecem. É na presença dele que quebrantamentos e coisas são quebradas na tua vida, meu irmão. Aleluia. Se derrame na presença do Senhor. É na presença dele. Deus, ele quer que você se derrame na presença dele. Não é em qualquer rede socialzinha, não. É na presença dele. Não é com um amigo, tudo bem, muitas vezes a gente precisa conversar, mas se derramar, se entregar, é só para ele. Se entrega só para ele. Sabe aquilo oculto que todos nós temos? Temos coisas que nós não revelamos a pessoas, não. Temos coisas que só com ele. Sabe aquele segredo íntimo que você tem, você e você? É ele que quer ouvir. Não é para você se segurar, sabe? Se segurando, não. Ei, é para se derramar a ele. Se entrega literalmente a ele. Aqui vai dizer, aleluia. Se derrama na presença dele. Amém? Deus amado, Pai querido. Amém? Vou estar encerrando essa live. Amém? Esse momento aqui de oração, de palavra. Pai amado, Pai querido, eu quero te entregar, Pai, essa live, Pai, é uma live abençoada, uma live com a Tua presença, Pai, aqui, Senhor. Senhor, sentimos a Tua presença aqui, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por cada pessoa que esteve aqui, Deus, que vai ver essa live, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a vida dela, a família dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, cumpra em nós o Teu querer, a Tua palavra, Pai. Que possamos, Pai, se derramar cada vez mais, Pai, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.